E aí pessoal, Machado na área, tudo bem? Com mais um Falando de. E hoje vamos falar de Gears of War 5. Bom, para ser honesto, Gears 5, né? Houve uma pequena mudança no nome, mas a mudança no nome é o de menos. A franquia continua sendo a mesma. Então vamos lá? Bom, lembrando que eu começo sinalizando alguns pontos, tipo se eu recomendo, se eu gostei, se eu recomendo e se eu compraria, né? E depois eu dou a introdução à minha experiência com o jogo, certo? Então vamos lá, né? Antes que eu esqueça, só lembrando, isso não é uma análise. Eu não sou um crítico, não sou um especialista, não sou, sabe? Não sou nada disso. Eu sou um cara comum que curte jogar e vim dar a minha opinião sobre a minha experiência, sobre o que eu vivi jogando o jogo. Para uma pessoa que seja um jogador casual ou não, que queira ouvir, né? É claro. Então vamos lá. Gears of War 5, Gears 5. Perdão. Gostei? Sim. Recomendo? Sim. Compraria? Sim. Bom, pessoal, Gears 5 eu vou começar falando do gráfico, que eu acho que é a coisa mais fácil para falar. É do gráfico do jogo. Gente, o gráfico do jogo está simplesmente lindo. Ele está lindo, ele está muito bem feito mesmo. Tem uma riqueza de detalhes incrível. Inclusive, vocês vão notar em certos momentos que vocês vão esbarrar em coisas no chão ou no caminho, e essas coisas que vocês vão esbarrar, elas vão se mexer, elas vão sair da frente. E isso é muito legal. Já tem alguns jogos? Tem, gente, tem outros jogos. Mas eu estou falando de Gears 5, que isso tem no Gears e isso é muito bacana. Ficou muito bem trabalhado isso. Gente, os cenários estão grandes, estão lindos, estão bem detalhados, ricos, sabe? É incrível, sério, é incrível. E pra quem acha que já viu muita coisa bonita, Gears 5 pode te surpreender, viu? Pode te surpreender de forma positiva, é claro, tá? Bom, existe também a questão das expressões faciais dos personagens. Gente, tá muito bem trabalhado, sério, tá muito bacana mesmo, muito bacana. Em contrapartida, já vou colocar, junto disso, eu já vou acrescentar mais uma coisa: a relação entre os personagens, a história dos personagens, como ela tá entrelaçada, como ela tá amarrada. Cara, isso é muito bacana. Outra coisa, o som do jogo tá um primor, E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês: os cenários são feios, porque é do mundo destruído, do mundo pós-guerra. Porém, mesmo o cenário sendo feio, porque está destruído, tá? É um cenário bonito. Assim, não dá para comparar, por exemplo, com um cenário medieval, com um cenário de um campo, de uma floresta, porque, assim, claro, desde quando não estejam destruídos também, né? Porque são cenários diferentes e se não sendo destruídos, vão ser mais bonitos. Porém, o que eu quero dizer é a arte ali tá muito bonita, mesmo com um cenário destruído, pós-guerra. Gente, é incrível, vale muito a pena, tá? E continuando na linha, eu falei do som, a jogabilidade tá maravilhosa. Uma das coisas que eu sempre me queixei, principalmente do Gears 1, dos outros nem tanto, mas no Gears 1 eu senti muito, foi a questão da corrida, que eu achava muito travada. A forma de correr do personagem estava muito travado e me desagradou bastante, pelo menos no 1, tá? De repente, pra quem estiver escutando, não surtiu, não desagradou, foi bom, mas pra mim, foi a minha experiência do Machado, não foi muito boa com relação à corrida do Gears 1, tá? E já no Gears 5, cara, a corrida tá maravilhosa, ela funciona de uma forma incrível, tá? Uma outra coisa bacana é que o personagem tá correndo, tá com uma arma na mão de grande calibre, aquelas armas daqueles inimigos mais parrudos, sem ser boss. Aí você pega uma arma dele, que às vezes eles deixam cair, né?
E normalmente nas versões anteriores você ficava muito lento e você não conseguia dar uma corrida, você não conseguia nem andar mais rápido. E já no Gear 5, ela dá uma corridinha, o personagem dá uma corridinha. Não chega a correr que nem um louco, mas ele dá uma corridinha bacana, o que ajuda bastante. Nossa, isso foi muito bacana também, tá? Então assim, o jogo, eu sei que tem gente que fala, mas é mais do mesmo. Gente, desencana. Primeiro, uma franquia grande, de renome, se ela fizer mudanças muito gigantes, todo mundo vai descer o pau, todo mundo vai reclamar e vai dizer que tinha que ser como antes. Aí, em compensação, se deixa igual como era como antes, aí a galera desce o pau porque diz que não tem inovação. Ô, Lelê, difícil, hein? Então, assim, existem alguns casos de mudanças pesadas na franquia que deram certo, mas não é toda mudança de franquia, toda mudança que acaba sendo bem aceita. E outra, varia muito de público para público. De repente, alguns jogos que tiveram mudanças grandes e foram bem aceitas, o público era mais favorável à mudança. De repente, se houver certos jogos podem ter mudança e o público não ser muito favorável, mesmo que a mudança seja bacana. Mas ainda assim, houve uma mudança no Gear 5. Singela, mas houve. Nós temos agora a participação do robô. Você pode jogar, inclusive, com o robô. Mas caso você não jogue, esteja jogando sozinho, você pode dar comandos a ele. Ele pode atacar. Antes ele atacava também no automático, mas agora você coordena o ataque dele. Ele inclusive, você pode conquistar itens de melhorias para ele. E aí ele passa a ter escudo, passa a ter tipo, não é kit médico. Ele consegue recuperar life, ele consegue te deixar invisível, que te ajuda em alguns lugares que você precisa fazer um stealthzinho bacana. Então assim, são melhorias, tiveram outras melhorias no jogo, tá? Mas assim, vou citar apenas essas. E foram umas mudanças singelas que ficaram muito boas, muito bem adaptadas ao Gears. Então assim, essa questão do Jack mesmo, do robô, cara, ficou da hora. Inclusive você consegue conquistar itens de melhoria para ele em missões secundárias. Uma coisa eu vou dizer pra vocês, eu nunca fui muito fã de missão secundária, porque normalmente a missão secundária é chata, é maçante, ou então, tipo, você ganha pouca coisa, não ganha, não vou dizer sempre, mas em alguns casos, tá? Mas eu faço uma ou outra secundária. Cara, no Gear 5 eu tive vontade de fazer a secundária, eu gostei de fazer a secundária. Então, tanto que eu peguei todos os itens do meu robô, eu peguei lá as peças, porque são duas situações, tem as peças, você pegar as peças para poder inserir as funções nele, e você com o tempo faz o upgrade dessas peças, tá? Então são duas situações, mas você, para fazer o upgrade, precisa ter as peças. Então o que acontece? Nesse meio tempo, eu fiz a secundária, me amarrei. E outra, as secundárias não são longas, não são cansativas, não é aquela coisa maçante. E outra, não é chata, tem todo um contexto, né, na missão secundária. Você confunde, você até acha que está fazendo a principal. Você sabe que é secundária, tá? Mas você, assim, é tão bacana que é como se você estivesse fazendo a principal, cara. Você faz assim bem tranquilo, bem suave. E cara, olha, pessoal, eu vou dizer pra vocês, a secundária ficou excepcional. Ficou muito bom mesmo. Ficou uma coisa gostosa de se fazer. Sabe quando você vai jogando assim, você quer mais? Então é isso. Pelo menos as secundárias do Gear 5 me fizeram ter aquela vontade do quero mais. Joguei, não foi cansativo, foi muito bacana. Pra mim valeu a pena cada minuto da missão secundária, tá? E mesmo que eu não ganhasse recompensa, tipo as peças pro robô, seria válido fazer, porque a missão ficou muito bacana. Mesmo que só ganhasse XP, ganhasse ponto, mesmo que não ganhasse as peças, mesmo que ganhasse outra coisa, fosse besteirinha. Cara, só pelo contexto, ser curtinha, ser bacana, ser legal, já ia ser bom de fazer, sabe? Sinceramente. Então, pessoal, falei da jogabilidade, falei com relação às missões extras, que são muito bacanas, tá? Então, olha, gente, vale muito a pena. Se vocês pensarem assim, ele só viu coisa boa no jogo, não, tem coisa negativa pra falar também.
tá? Não desabona a qualidade do jogo, porém tem problema também a ser falado. Eu quero só colocar logo esses principais pontos, né? E aí depois eu posso falar dos pontos negativos, tá bom? Então vamos lá. Se você tem Xbox One, se você pode assinar o Game Pass, assina, cara, joga, depois você compra se você se identificar com o jogo. Ou então se você não tem Game Pass, vai lá, compra o jogo, entendeu? Ou então assina só pra jogar, vai valer a pena. Você, olha, pra mim vale a pena cada minuto do Gears 5, tá? Eu recomendo, se você não tem Xbox, vai na casa de um amigo, sabe? Leva uma coca, ou caso você não goste de refrigerante, leva um suco, compra umas polpas lá de suco, ou uma serva se você beber. Tu passa a tarde lá com ele jogando. De dois, o jogo vai fluir mais rápido. Eu joguei uma parte do jogo sozinho, outra parte co-op. E cara, foi uma experiência assim incrível, vale a pena. O jogo não é mais o mesmo, tá? O jogo tá muito bonito. Cara, o jogo te envolve, a história do jogo, uma coisa que eu achei muito bacana que eu falei da história entrelaçada dos personagens. Cara, sinceramente, é muito bacana. E tem um detalhe importantíssimo. Por exemplo, você vê ali que as ações trazem consequências. Não exatamente as suas, mas no contexto da história do jogo, sabe? Você vê que mesmo a pessoa tentando fazer o certo, deu errado e deu merda. E você vê o sofrimento, você sente o sofrimento do personagem. Então, olha, parabéns, viu? Parabéns a toda a equipe envolvida no desenvolvimento do Gears 5, porque ficou um baita jogo. Eu, sinceramente, meus sinceros parabéns, tá? Porque vale muito a pena a experiência que o jogo te traz. Agora, pontos negativos. Vamos lá, pontos negativos. Tinham que ter os pontinhos negativos, né? Eu até comentei, falei que tinham e tem. Gente, os pontos negativos do Gears 5 que eu tive na minha experiência jogando o jogo, eu lá na minha jogatina, tá? Machado, foi Machado quem passou por isso. Eu não sei se todo mundo passou por isso, não sei se outras pessoas passaram por isso, mas eu, Machado, passei por isso. Eu tive problema com perda de save e tive problema com coletáveis, tá? Eu não sou um cara ligado em coletar, em miletar ou platinar quando for no PlayStation, perdão. Mas eu tive problema com save e quando eu perdi o save, automaticamente os coletáveis sumiam, né? Alguns eu tenho certeza que voltaram, mas como eu não prestava muita atenção, eu não sei quem voltou e quem não voltou. Mas sinceramente, os coletáveis não me doeram. Mas eu sei que pra quem se importa com isso, vai doer muito. Agora, o que me doeu mesmo foram os saves. Porque, por exemplo, sabe aquela fase do tio? Que você vai ver o tio da Kate? Então, ali foi o meu primeiro problema. Eu fui, falei com o tio, a gente estava voltando já, subindo, né, pra sair lá do vilarejo, da aldeia, né, e eu morri, beleza, era pra pegar, né, voltar, apertar lá pra continuar, e aí ia dar reload lá, né, no jogo, ia voltar, e quem disse que eu conseguia voltar? Só ficava a tela, deu morto lá e eu não conseguia voltar. Troquei pilha do controle, porque eu achei que fosse pilha fraca. Troquei de controle e nada. Aí eu vi que eu conseguia sair do jogo, mas não conseguia voltar a jogar. Aí o que aconteceu? Encerrei o jogo, achando que ia voltar no meu último ponto de checagem, né? Só que não. Quando eu fechei o jogo e voltei, o que aconteceu? Em vez de eu voltar no meu último ponto de checagem, eu voltei no início daquele capítulo, tá? Não foi a fase inteira, foi só aquele capítulo, não foi o ato inteiro, foi só o capítulo. Aí eu tive que de novo descer o vilarejo todinho, lá falar, entrar no vilarejo, eu tive que entrar no vilarejo, descer tudinho de novo, falar com o tio, subir, enfrentar os adversários, até chegar no mesmo lugar que eu estava e passar. Isso foi bem chato, não vou mentir pra vocês não, mas beleza, passou. Isso aconteceu comigo
umas 3 vezes. Não ali, em lugares diversos do jogo, tá? Machado, poxa, e aí você não ficou com raiva, não deu vontade de parar de jogar? Gente, aconteceu só 3 vezes. Só não, né? 3 é muito, com um jogo que era pra estar sem erro, né? Aconteceu 3 vezes. Foi num intervalo até relativamente grande, de espaço de uma falha para outra. Com relação aos coletáveis, eu não sei dizer até hoje se voltou tudo ou não. Eu acho que deve ter voltado, porque depois apareceram coisas lá e eu acho que eram as coisas que já estavam, né? Então assim, fiquei chateado? Bastante, que puto. Mas o jogo é tão bacana, ele te envolve tanto, é sério, que você quer ver o que vai acontecer, eu vou jogar só mais um pouquinho, Isso é chato, bastante. Eu acredito que hoje já esteja corrigido, tá? Porque tem os patches de atualização e tudo mais. Porém, eu passei por essa situação desagradável, tá? Não vi momento do jogo que fosse maçante, que fosse cansativo. Não tive nada disso, tá? O jogo me prendeu do início ao fim, com a história muito bacana, aquela união da equipe, cara, é uma coisa sensacional. Mas no final do jogo tem algumas situações que são meio ímpares e que você fica meio assim. Quem já jogou sabe, quem não jogou, sugiro que jogue ou acompanhe uma gameplay, né, se for o caso. E eu acho que isso deu uma coisa bacana. E tem uma coisa assim, que eu tô quase esquecendo de falar, que é a passagem de bastão, né? Ou passagem de coroa, né? Que eu acho que desde eu não zerei o Gears 4, mas eu já joguei o Gears 4. Acho que desde o Gears 4 pra cá tem sido feito um trabalho para passar o bastão, para passar o troféu, para passar a coroa de rei, onde está sendo deixado de lado o Marcus Fênix e os Elite, né? Os da antiga, e tem se apresentado a nova equipe do Gears, né? E eu acho que esse trabalho está sendo muito bem feito. Para quem já jogou sabe o que eu tô falando, quem não jogou, joga, gente, joga. Inclusive, vou dizer uma coisa para vocês. Eu joguei o 1 e zerei, tá? Aí eu joguei depois o 2, joguei o 3, joguei o Judgment, o Ultimate e joguei um pouco do 4. E aí joguei o 5 e zerei o 5. Os outros você não zerou? Não tinha zerado. Mas depois que eu zerei o 5, não que os outros não dessem vontade de jogar, mas eu fiquei tão animado, eu queria tão saber mais do Gears, que depois que eu zerei o 5, eu já zerei o 2, já zerei o 3, inclusive conheci o Trem Cold dos Cougars. Quem já jogou vai saber, quem não jogou ainda, dá uma olhada. Ou joga ou dá uma olhada pra ver. Trem Cold, aprendi essa história do Trem Cold. A Maria que o Dom perdeu. O Fênix com a perda dele, que lembra muito o Gear 5, um pedaço do Gear 5 aí que vocês vão saber. Então assim, caras, é incrível. Eu tô vivendo uma história muito bacana do Gears. E o 5 me deu um apetite para jogar os demais. E é muito bacana. E eu recomendo, sinceramente. Fechei o 3, estou fazendo a expansão do 3. Assim que terminar, começo de Judgment, vou zerar o Ultimate e vou zerar o 4. E aí eu vou fechar a franquia do Gears. E o 5 me despertou essa vontade. Não que os outros eu não... você jogou um e não teve vontade de jogar o 2? Não, eu joguei um pouco de cada. Só queria deixar um espaço, falei, não quero jogar a franquia toda de uma vez. Porque eu nunca fui de jogar a franquia inteira, eu sempre fui jogar picado. Só que o 5 me deu tanta vontade, me deixou tão animado, que eu precisei jogar o resto da franquia do Gears. Então vejam o quanto esse jogo cara, tá interessante, tá bacana. Não se neguem a esse prazer. Bom, pessoal, já ficou um pouco longo, né? O conteúdo não era essa a ideia, era pra ser mais curto. Eu recomendo demais, tá? Vale muito a pena. O jogo é perfeito? Não é perfeito, mas é um jogo muito bacana e vale cada real que você investir e mais, vale cada minuto que você jogar. E para quem gosta de militar, tem uns desafios bacana, vai estender um pouco mais o seu tempo de jogo. E para quem gosta de multiplayer, tem aqueles modos Horda, Escape, sei lá mais o que. Eu não sou fã, então não sei. Então eu recomendo, cara, joguem, se divirtam, entendeu? Acabem com os locustes e é isso aí. Então, um grande abraço do Machado para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.